todos, sejam todos bem-vindos a mais uma conferência mensal do Opportunity. A ideia do nosso bate-papo hoje, assim como nos últimos meses, é atualizar vocês do nosso cenário, das nossas estratégias e contar um pouco como foi o último mês, aqui os últimos resultados e expor um pouco a nossa visão para frente. Hoje, quem está participando conosco é o Luiz Constantino, gestor de ações, que vocês já estão acostumados, e o Marcelo Fonseca, nosso economista-chefe da estratégia macro, responsável pelos fundos Opportunity Total, Opportunity Market, Opportunity Catu Previdência. Eu vou aproveitar, enfim, que o Marcelo está conosco para já pedir para ele dividir com a gente um pouco do nosso cenário macro. E, Marcelo, se você puder, eu até vou dividir com as pessoas aqui um pouco dos resultados do último mês. Eu sei que o seu foco é mais na parte de análise, mas você participa ativamente junto com o Marcos aqui da tomada de decisão. Então, dividir um pouco com os nossos investidores, aonde que a gente acertou ali nessa janela mais curta e principalmente olhando para a janela mais longa, da onde a gente está vendo ou esperando que venham os ganhos. Tá? A palavra está com você. Tá bom, muito obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal, pela participação. Bom, deixa eu fazer primeiro uma revisão rápida do que foi o mês de agosto, do ponto de vista dos mercados e da economia global. Bom, começando com o cenário internacional, vocês todos sabem, o mês de agosto foi um mês excepcional do ponto de vista do desempenho dos mercados internacionais. Mais um mês consecutivo de forte expansão dos preços, principalmente do mercado acionário americano. Mas a gente teve também um bom desempenho em alguns ativos internacionais, com um alívio de pressão nas moedas emergentes, o início de alívio de pressão das moedas emergentes, com a continuidade do movimento de enfraquecimento gradual do dólar. Esse foi um mês que, do ponto de vista da atividade econômica global, corroborou aquele formato que todo mundo chama de V da retomada da atividade. Deixa eu colocar o vídeo aqui. A gente assistiu os dados econômicos, a gente vê os dados econômicos de forma geral, principalmente ligados ao consumo das famílias, voltando em vários países a níveis pré-pandemia, as vendas ao varejo em Estados Unidos, Alemanha, França, já se aproximando, até superando os patamares que nós tínhamos no período anterior ao isolamento social. Isso daí, como todo mundo sabe, é o resultado de um conjunto de políticas monetária e fiscal sem precedentes do ponto de vista expansionista. E também a gente já começa a assistir em agosto o início da recuperação mais ampla, vamos chamar assim, dos indicadores de atividade, com a indústria voltando bastante forte e o setor de serviços já no embalo da reabertura, voltando a criar vagas de forma importante nos Estados Unidos. O dado de payroll do mês de agosto foi bastante vigoroso para o setor de serviços e o desempenho do mercado de trabalho em outras economias maduras mostrando já uma reação. Bom, esse foi o panorama de agosto. Olhando agora para o setor internacional, olhando para o Brasil, o caso aqui doméstico é que o Brasil não acompanhou esse movimento bastante otimista que nós vimos nos mercados globais. E a principal razão, como a gente até havia antecipado na nossa carta do mês de julho, foi digamos, o recrudescimento das preocupações com a questão da política fiscal. Todo mundo sabe, a gente assistiu um mês de um fogo cruzado bastante grande entre a Fazenda, de um lado, e setores do governo e do parlamento, de outro, em relação à extensão de programas de gastos, de investimento e do formato do programa que será o programa permanente de transferência de renda a partir do ano que vem,
chamado Renda Brasil. A gente já havia sinais lá em julho de que essas tensões elas seriam inevitáveis. A retomada no Brasil também tem sido uma retomada muito concentrada no impulso fiscal proporcionado pelo auxílio emergencial. Hoje mesmo nós vimos os dados do setor varejista, das vendas no varejo no mês de julho, mostrando um resultado excepcional em alguns segmentos, como construção civil, bens duráveis, etc. Nós já temos níveis de consumo superiores, bastante superiores até do período pré-pandemia, em alguns casos voltando para os ritmos e níveis máximos atingidos durante o melhor momento da economia brasileira, lá em meados de 2014. Então, é realmente um impulso de renda e consumo muito forte. E a gente já antevia dificuldade para a reversão desses estímulos. E é o que acabou acontecendo no mês de agosto. Essas discussões voltaram. Olhando à frente, a gente entende que, primeiro, do ponto de vista do mercado internacional, a gente já está entrando numa fase que eu diria mais difícil para o desempenho dos ativos. E essa fase ela tem a ver com a maturação aí do choque monetário, que já está, de uma certa forma, precificado a maior parte dos ativos financeiros. Então, esse tema de liquidez abundante e política monetária e fiscal expansionista, a gente entende que o efeito disso sobre preços de ativos desse componente, ele já se faz amplamente precificado. Então, a gente já não identifica um excesso de performance olhando para frente dos ativos de risco por conta desse componente. E o segundo ponto é que agora que vem a prova a respeito da resiliência do crescimento global. A primeira fase, que foi a fase do pós-abertura, é uma fase, digamos assim, fácil. Simplesmente ela foi dominada pela retomada aí do paciente. O paciente estava congelado em um coma induzido, ele voltou à consciência. Essa fase foi fácil. Agora, olhando para frente, o que a gente precisa para garantir a continuidade do desempenho global dos ativos é que você comece a perceber uma sustentação desse processo que eu diria, vou chamar assim, endógeno do crescimento internacional. Não basta apenas o estímulo fiscal e monetário para impulsionar. É preciso que a gente comece a perceber as demais engrenagens do sistema respondendo de forma positiva a esse impulso, ao impulso do motor de arranque, vamos dizer assim. E é isso que o mercado vai olhar daqui para frente. A nossa perspectiva em relação a esse tema, ela permanece bastante construtiva. E ela se apoia essencialmente em dois pilares. O primeiro é que a gente ainda tem um efeito grande da abertura sobre uma parte importante do globo, ou seja, os mercados emergentes, eles ainda entraram atrasado, né, no ciclo de isolamento social, demoraram um tempo significativo para conseguir controlar a pandemia. Houve variações em termos da qualidade e do tamanho da resposta de política econômica. Essa aconteceu nesse período. E agora a gente começa a ver, Brasil acho que é um exemplo claro disso, mas a gente tem outros, os efeitos da reabertura aparecendo nos dados econômicos dos mercados emergentes. Então, acho que a gente tem agora uma fase do crescimento global que tem aí uma participação mais ativa do mundo emergente. E o segundo ponto que eu acho bastante relevante para ancorar essa percepção de que a retomada continua e que deve trazer agora a participação do componente que ficou represado até o momento, que é o CAPEX, é o investimento, é a perspectiva de aprovação e introdução de uma vacina. Esse componente que vai trazer de volta o investimento. Até agora foi uma coisa muito calcada no consumo, em função do suporte de política fiscal e monetária. Agora a gente precisa ver a nova
fase, uma fase em que a engrenagem do investimento começa a girar. E a nossa impressão é que isso vai começar a acontecer a partir de agora, ancorado aí na perspectiva de que o juro real continua zero, próximo de zero ou até negativo em boa parte do mundo. O dinheiro não tem para onde ir. E a vacina funciona como uma boa âncora para as expectativas dos agentes. Então, o cenário do ponto de vista econômico ainda é um cenário construtivo, mais volátil, menos unidirecional do que foi nesses meses de abril ou maio até agosto, mas ainda é um cenário construtivo. No que diz respeito ao Brasil, a coisa é um pouco mais complexa. A gente continua assistindo às idas e vindas nesse debate fiscal. Eu acho que essa discussão veio para ficar, ela não vai ser resolvida no curto prazo e muito provavelmente ela vai dominar a agenda de política econômica nos próximos meses e até anos. Mas o nosso entendimento é que a gente está caminhando para um cenário que converge em grande medida para o respeito à institucionalidade fiscal vigente. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que vocês devem ter assistido várias tentativas de se burlar, vamos dizer assim, o Instituto do Teto de Gastos foram ventiladas e até testadas por trás da cortina nesses últimos meses, e a resposta de diversos órgãos de controle, como o TCU, ou setores importantes do nosso ordenamento democrático, como partes do parlamento, responderam de maneira bastante, digamos, madura e importante no respeito à ordem fiscal vigente, ao Instituto do Teto de Gastos. Então, a gente não enxerga muito espaço do ponto de vista legal para soluções que viessem a burlar a emenda constitucional do teto, ponto número 1. Ponto número 2, uma solução que fosse simplesmente uma emenda constitucional que flexibilizasse a emenda original do teto, nós também entendemos que hoje há pouca condição de ser aprovada no parlamento. E a gente até entende que o governo teria bastante receio em seguir nesse caminho. Então, a gente está convergindo para uma situação onde, muito provavelmente, se acontecer algum desvio em relação aos limites impostos pela legislação, ele deve se dar diante da extensão do decreto de calamidade pública, decreto este que permitiu a excepcionalidade da proposta de emenda constitucional, agora uma emenda constitucional, que criou o orçamento de guerra, um orçamento paralelo ao orçamento regular. Então, o que pode acontecer é a gente ter um vazamento desse orçamento para o ano que vem, seja na forma da extensão, como eu disse, do decreto de calamidade, ou seja na forma, estava inclusive nos jornais hoje, na coluna do Ribamar Oliveira, na forma de execução de restos a pagar do orçamento de guerra desse ano. O que isso significa? Isso para nós significa um contexto onde o teto ele sai do ponto de vista jurídico preservado, de linhas gerais. Segundo, do ponto de vista desses desvios, esses seriam desvios limitados no tempo. E terceiro, limitados no volume. Então, seria uma solução de compromisso, digamos assim, para que o ambiente, o mundo político não aceite um fiscal cliff muito severo na passagem de 2020 para 2021. E a partir do ano que vem e em diante nós voltaríamos ao ordenamento original do orçamento regular, sem nenhum tipo de desvio. Então, eu acho que a gente caminha, essa é a nossa opinião, a gente caminha para uma solução que seria aquela história do bend but not break, quer dizer, você dobra, testa os limites institucionais, produz algum desvio, esse desvio é temporário, mas os grandes pilares da sustentação fiscal, eles permanecem. Com isso, eu acho que a gente cria um ambiente onde as principais variáveis econômicas que precificam esse risco, que é o câmbio e juros, eles se mantêm ancorados. Esse é um ambiente altamente favorável
o mercado acionário. Eu vou deixar aqui a bola para o Constantino chutar, mas do ponto de vista macro, esse é o desenho que a gente entende que se forma aí para os próximos meses. Vou parar por aqui. Legal, obrigado, Marcelo. Luiz, você quer continuar aqui pegando a bola aí que o Marcelo deixou quicando? E já só aproveitar para lembrar a todos, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram colocar algum questionamento, podem usar o Q&A do Zoom, que a gente vai responder ao final. Luiz, está com você. Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença aqui no nosso call mensal. Começando da forma tradicional, né, que sempre olha como é que foi o resultado do mês passado. Então foi um mês que a bolsa, né, teve uma performance ruim, caiu 3,5%, o Selection caiu um pouco mais, 3,90%, né, no mês de agosto, e o Long Bias caiu 3,15%. Em termos de destaque do que aconteceu na carteira, né, da parte positiva, a gente teve contribuições no setor de varejo, saúde e uma posição de consumo, né, que foi a Natura. E do lado negativo, teve o resultado de elétricas, né, a distribuição elétrica teve um resultado ruim no mês. Nossa posição de bancos, que é pequena, mas teve uma performance também negativa, e algumas empresas do setor de consumo. Então, acho que de forma geral foi isso que aconteceu em agosto. A gente fez mudanças setoriais, foram muito pequenas, né? O que a gente fez foi mais troca, aumentou alguns papéis dentro de algum setor, né, em troca de outros no mesmo setor. Eu acho que o movimento maior foi até no final foi no último dia do mês, começou a negociar no dia seguinte, a gente entrou em Pague Menos, né? Depois eu vou falar um pouquinho das ofertas que está tendo no mercado. E basicamente teve duas ofertas recentes, né, nos últimos meses, que a gente entrou e compõe a carteira do fundo, que é a parte que é a Pague Menos, que é recente, e Soma, né, que foi do mês anterior. Eu vou falar um pouquinho delas. Indo para a parte direcional, e aí aproveitando o gancho que o Marcelo traçou já do cenário, de fato a gente vinha falando, né, que a gente tinha alguma preocupação com essa parte de como seria endereçada essa parte fiscal no Brasil, como seria a saída do auxílio, como isso poderia afetar a atividade. Achava que fazia sentido uma alocação em bolsa ainda, quando a gente alonga o horizonte, né? Dadas alternativas de investimento, parece bom estar alocado em bolsa, né? A gente acha que ainda tem um prêmio de retorno interessante. Não são os valuations descontados que tiveram no passado, né? E é um cenário que tem mais risco do que tinha no final do ano passado, início do ano, né? Então, a gente tinha no início do ano também valuations já um pouco mais apertados, mas era uma história de crescimento mais clara para o Brasil, com juros longos até em níveis mais baixos do que a gente tem hoje. Então, eu acho que hoje é um momento um pouco mais arriscado, né? Mas ainda alongando o horizonte, eu acho que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido estar muito exposto, né? Então a gente não estava rodando com 90%, né? A gente veio rodando o fundo com 70%, e está mais ou menos na mesma magnitude. A gente chegou a aumentar um pouco ao longo do mês, dado todo o estresse que teve com essa parte fiscal. E aí tinha dois componentes, né? Tinha a componente, de fato, como seria endereçada a questão fiscal, e a componente adicional, né, que era correlacionada com isso, da possível permanência ou não do ministro da Economia, Paulo Guedes. E a gente achou que às vezes o estresse estava exagerado, aproveitou para comprar um pouco no fundo, e tem essa leitura que o Marcelo bem colocou, que temos um estresse nessa discussão fiscal, mas eu acho que pelo menos a forma do teto de gastos vai ser mantido, vai ter um compromisso aí, um meio termo, para não abrir mão totalmente desse compromisso, que aí realmente seria um cenário muito ruim. Então a gente acha que para essas reduções e aumentos seriam coisas mais táticas, né? Acho que fazer um movimento de ficar muito defendido em Brasil tem que estar com time, uma convicção muito grande, alguma coisa que a gente esteja mais negativo que o mercado. Eu acho que não é o caso. Então por isso a gente tem carregado essa exposição aí que tem rodado entre 60% a 80%, e na margem está 75%.
Uma coisa que tem acontecido que eu acho que ajuda também a segurar um pouco a bolsa, né? Tem tido muita oferta, né? Diferente do a gente vinha, né? Um cenário de fluxo para a bolsa muito grande. Esse fluxo ainda continua, de certa forma, da parte do varejo, né? Do investidor buscando mais risco e, consequentemente, buscando mais retorno para a sua carteira, né? Mas hoje em dia a gente está tendo um fluxo de ofertas gigantesco, que bem ou mal ajuda a segurar um pouco a pressão que existia sobre as ações já no mercado. Mas eu acho que tem a parte componente boa para a gente nesse sentido, que é para o stock pick, né? Na hora da escolha de papéis, hoje está tendo muita oferta, então é difícil todo mundo focar em tudo. Então você tem que saber teu foco, onde você acha que vai conseguir ter uma opinião divergente interessante, histórias que agradam mais. Eu acho que isso ajuda a dar mais opções de investimento, né? Então está tendo muita oferta nos diferentes setores, né? Alguns setores, claro, tendo uma concentração maior de ofertas, mas está sendo bastante espalhado, assim, um fenômeno bem forte. Então, por um lado, né, como eu falei, eu acho que ajuda a segurar o ambiente de preços como um todo, mas eu acho que ao longo do tempo vai dando mais oportunidade para a gente escolher alguns papéis que estejam a nossa visão de valorizados, né? Então, ainda até fazendo um gancho com o que eu tinha falado também da parte de ofertas que a gente entrou, a gente tem sido bastante seletivo, né? Tem entrado em poucas ofertas e acho que a gente de fato gostou mais, acompanhou de perto, foi o caso de PagMenos e de Soma. Vou começar com Soma, que já tem um pouquinho mais de tempo, é uma posição menor para a gente, mas Soma é uma empresa de vestuário, de luxo, né? Ela basicamente tem as marcas, né? A Animale, a Farm, A-Brand, Foxton, Fábula, e foi fazendo M&As ao longo do tempo, né? Comprou a Cris Barros, depois comprou a Maria Filó, bem recentemente. E basicamente é uma empresa que a gente confia bastante no time. Acho o management da companhia muito bom. Foram formando as pessoas internamente do grupo nas diversas diretorias, pessoas super competentes, que conseguiram desenvolver ao longo do tempo processos que destoam muito do resto do varejo, né? Então, você olha a parte de e-commerce da empresa, super bem desenvolvida. Inclusive, antes mesmo da pandemia, assim, o percentual de vendas que era feito online no grupo era muito mais alto que o resto do varejo. Algumas marcas rodando acima de 20%. No varejo de vestuário é difícil encontrar patamares perto disso. Então, mostra o mérito do grupo. E a gente acha que não só essas marcas têm performado bem. É claro que vai ser um cenário muito difícil, né? Nesse ano, está sendo já. Ano que vem ainda não vai ser um cenário fácil para o varejo de vestuário. Mas a gente entende que eles têm diferenciais importantes versus concorrentes que ficaram muito fragilizados. E eu acho que tem uma história importante no grupo de M&A, né? Então, de você, de fato, conseguir se associar a outras marcas. A cabeça dos fundadores é muito boa para essa associação. Então, são pessoas que realmente pensam com a cabeça de como trazer novos sócios, né? E não simplesmente fazer um investimento, um deal, né? Então, sempre com a cabeça de, a pessoa que está vindo, o fundador é a alma da marca, eu tenho que preservar essa experiência que existe na loja. Então, todas as decisões relacionadas à marca ficam com os fundadores das marcas que são compradas, e esses fundadores ficam sócios do Grupo Soma, né? E as decisões mais financeiras, de insumos e todo esse back-office, toda a chateação que o empreendedor tem no dia a dia, que acaba se enrolando, eles facilitam muito, né? Então, essa experiência online, né? Eles conseguem plugar de forma muito rápida essas marcas. Então, as marcas que se associam a eles acabam tendo, né, uma performance melhor depois. Tem toda a parte de incentivo fiscal que eles conseguem plugar de forma mais relevante também. Então, acho que tem bastante sinergia quando eles adquirem essas marcas. Acho que o cenário que a gente está vivendo, apesar de ser ruim para as vendas de curto prazo, eu acho que deixaram vários competidores fragilizados que vai fazer ter um espaço para M&A. Então, a história, de grosso modo, é isso. A gente acha que, ao longo do tempo, a gente vai ter notícias boas desse lado de M&A também. No caso da PagMenos, que foi mais recente, é uma posição intermediária para a gente. E a história é um varejo farmacêutico, né? Ela é a terceira maior empresa no Brasil.
muito focada no Nordeste e no Norte, onde ela tem realmente uma presença dominante, né? Um market share de 21% no Nordeste. Atua num nicho um pouco abaixo da Raia Drogasil, né? Então, até quando os competidores têm tentado expandir um pouco mais forte no Nordeste, não tem afetado muito a performance dela na região. Ela foi uma empresa que está passando por um turnaround, é uma empresa familiar que está se profissionalizando ao longo dos últimos anos. Tinha vindo de um processo de expansão mal feito fora dessas regiões que ela tinha dominância, então tentou expandir de forma mais forte Sudeste, Sul, que deu errado, então sofreu um pouco ao longo desse tempo. Teve o investimento do Private Equity da General Atlantic, né, em 2016, né, final de 2015, início de 2016, e desde então vem tendo esse processo de profissionalização, trocaram bastante pessoas recentemente, né, inclusive botaram outras pessoas importantes vindo de grupos como Raia Drogasil, Panvel, que são concorrentes em posições chaves, né? Então essas pessoas que já tinham implementado processos importantes nessas empresas vão tocar agora iniciativas que eu acho que pode dar muito resultado, né? Tanto na parte de top line, né, de escolha de pontos importantes e expansão de receita, como também na parte de expansão de margem. Então, a gente achou que fazia sentido esse investimento, confia nas pessoas que estão ajudando nesse processo aí de melhoria, de turnaround da empresa. É um processo que vai ser um plano longo, né, de 5 anos. A gente acha que ao longo do tempo vai sendo capturado esse resultado. Então essas são as duas posições diferentes assim das que a gente já vinha carregando. Acho que do meu lado é isso. Deixa eu ficar aberto a perguntas aqui também. Obrigado. Obrigado, Luiz. Vou aproveitar, então, já colocar aqui algumas perguntas que foram colocadas para nós. Vou aproveitar e fazer a primeira para o Marcelo, até aproveitando para fazer um gancho com os resultados do último mês. Então, uma das perguntas aqui que a gente tem recebido de forma mais recorrente é a nossa avaliação sobre o cenário externo, em especial olhando um pouco para os movimentos de preços que já aconteceram nos Estados Unidos e para os riscos que a gente tem à frente, tanto o risco do fiscal cliff, que você chegou a comentar, né, no momento em que todos esses estímulos forem cessando, como a economia, enfim, consegue caminhar com as próprias pernas. E o segundo, o mais próximo, enfim, que as pessoas já estão mais no radar, da eleição americana. Então, Marcelo, se você puder, divide um pouco conosco, acho que, primeiramente, os resultados ali do último mês e mais falando um pouco mais detalhadamente da parte externa. Claro. Obrigado, Felipe. Obrigado pelas perguntas. Bom, em agosto, a gente teve um desempenho bastante misto em relação à composição da nossa exposição no mercado doméstico vis-à-vis o mercado internacional, como vocês podem ver. O nosso resultado, a parcela com contribuição positiva, ela veio inteiramente da exposição no mercado acionário externo, com a maior parte dessa exposição no S&P e um residual no Eurostoxx, muito em linha com essa percepção de que o cenário global para risco continuaria bastante favorável. A gente já tinha, como eu falei, essa percepção de que as coisas no mercado doméstico ficariam mais difíceis para a continuidade do rally por aqui, e nós operamos uma redução de risco, foi até importante na exposição tanto em juros quanto em bolsa. Infelizmente, essa exposição de risco não foi suficiente para o tamanho do movimento, então, portanto, a gente acabou tendo perdas nos mercados de juros e bolsa aqui. O mercado de juros, há algum tempo, a gente já vem... Ele foi durante vários meses e até nos últimos 2 anos um foco de resultado muito importante para o fundo, mas há algum tempo a gente já vem avaliando a redução da assimetria favorável nesse mercado. Como eu havia falado,
a gente promoveu uma redução de risco, mas ela não foi suficiente. A gente acha que, olhando para frente, ainda existe um prêmio substancial, acho que na cabeça de todo mundo, ao longo da estrutura toda da curva de juros. Os vértices mais longos são claramente relacionados ao encaminhamento da questão fiscal. A gente entende que esses vértices, eles têm esse prêmio fiscal que está, na verdade, presente nos demais ativos brasileiros. Então, a gente entende que explorar esse risco com essa nossa cabeça, que é uma cabeça de encaminhamento fiscal sem ruptura no mercado de juros, não é o melhor veículo. Então, a gente não pretende explorar essa exposição desse risco através da exposição na parte longa. A gente acha que onde faz sentido ter uma participação no mercado de juros ainda nos vértices mais curtos, que aí precificam um risco de política monetária, vamos chamar assim, que a gente acha excessivo. E aí, quando eu falo curtos, a gente está falando do 22, principalmente, janeiro 22, e em menos grau, o janeiro 23. A gente acha que esses vértices da curva precificam a retomada aí das altas de juros que não fazem sentido à luz do cenário de inflação. Então, esse é um pouco do panorama do desempenho do fundo em agosto. Olhando agora para essa questão da eleição americana, esse é um tema, obviamente, que a gente tem acompanhado muito de perto. Nosso entendimento hoje é de que essa ainda é uma eleição, a despeito da vantagem do Joe Biden nas pesquisas, é uma eleição ainda muito em aberto. A gente deve começar a entrar, de fato, no período de maior atenção do eleitor sobre o tema quando começarem os debates. Os debates vão começar no final do mês. A gente vai ter o primeiro debate e a gente acha que é aí que a corrida começa para valer. Nossa visão em relação aos riscos, isso tem sido muito debatido pelos agentes e no mercado. A gente acha que os riscos com relação à eleição americana eles estão exagerados. A gente não vê uma grande mudança de orientação na política econômica. No caso do Joe Biden, venha vencer as eleições. Eu tenho que lembrar que ele é um representante do establishment político tradicional americano. Foi vice-presidente já, é um sujeito com bastante traquejo e muita presença no establishment econômico também. Então a gente entende como diminutos esses riscos que vêm sendo mencionados de ações mais populistas, tanto do ponto de vista da política tributária, como, por exemplo, o risco de reversão dos cortes de impostos, como alguns riscos regulatórios mais intervencionistas na questão do desmembramento das empresas de tecnologia, que é outro medo dos investidores. A gente acha que esses medos estão muito exagerados e que é muito improvável que isso venha a acontecer. Também tem que lembrar que é bastante possível que a gente acabe tendo uma decisão, digamos assim, split. O que isso significa? Mesmo que o Biden venha a vencer, embora a chance dos democratas levarem o Senado também seja razoável, existe a chance do Senado permanecer republicano. E com isso, a gente teria uma limitação bastante forte quanto a qualquer tendência mais populista, que, de novo, a gente não acha que isso seja um risco material. Então é isso com relação ao cenário internacional. Legal, Marcelo. Bom, tem uma outra pergunta aqui de equity, que eu acho que é uma pergunta que cabe tanto a você, Marcelo, quanto, de repente, o Luiz pode fazer uma parte também. Colocando aqui qual é a nossa leitura sobre a divergência entre a performance no ano dos mercados acionários nos países emergentes, em particular essa diferença entre performance de Brasil e Estados Unidos no EWZ, né, e o EWZ México, desculpa, eu falei Estados Unidos é México, tá? Versus os emergentes asiáticos. Então a gente percebe aí uma diferença grande.
Claro. Eu acho que a resposta ela é basicamente a seguinte: essa pandemia e o choque que ela produziu acabou exacerbando virtudes ou vulnerabilidades já presentes nessas sociedades. Então, no caso dos asiáticos, nós estamos falando de países com fundamentos econômicos anteriores à pandemia muito sólidos, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista, vamos chamar assim, estrutural, países que são bastante integrados na cadeia no supply chain de alta tecnologia. E como a gente viu, esse foi um setor que desempenhou extremamente bem durante esse choque da pandemia. Então, a performance muito positiva desses países está relacionada a essas duas coisas, fundamentos muito bons e estruturas econômicas muito favorecidas para esse desempenho superior do setor de tecnologia. Por outro lado, a nossa baixa performance aqui em América Latina, só para ficar na região, foi citado Brasil e México, de novo, tem a ver com as nossas fragilidades. Ambos os países, só que de forma diferente. No caso do Brasil, tem uma fragilidade fiscal muito latente. Esse é um grande risco permanente que vai ficar com a gente durante muitos anos e até décadas. Isso exige, nesse momento de choque, dessa magnitude, exige um prêmio superior para você segurar, carregar na sua carteira ativos brasileiros. Esse prêmio, a gente não vai assistir uma descompressão rápida, até porque o risco fiscal não vai desaparecer do cenário durante muito tempo. Porque a gente vai ver se o nosso cenário estiver correto, onde a gente não tem uma mudança, uma quebra fundamental aí no regime fiscal, que a gente vai ver uma queda gradual e compressão gradual desse risco. O caso de México é um pouco diferente, porque o curioso é que foi por uma opção do presidente mexicano, o Manuel López Obrador, foi de não utilizar um instrumento fiscal como resposta à desaceleração econômica. Uma coisa curiosa, principalmente vindo de um presidente com claras inclinações heterodoxas, cujo as credenciais fiscais eram bastante questionadas pelo mercado, mas de maneira muito curiosa, a opção do México foi em utilizar de forma bastante intensiva um instrumento monetário, e a gente sabe que o instrumento monetário, nesse tipo de situação que a gente viveu aqui, que foi um shutdown completo da atividade econômica, ele tem efeitos limitados. Então a recuperação por lá tem sido muito mais lenta. Eu não vou entrar nos detalhes a respeito do mercado mexicano, até porque não é minha expertise, mas eu acho que passada a pandemia, com os fundamentos fiscais muito sólidos do México, e agora taxas de juros muito mais baixas por lá, e dada a conexão natural que a estrutura produtiva do México tem com a economia americana, eu acho que seria natural a gente ver o mercado acionário mexicano começando a performar positivamente, olhando à frente. Passo a bola para o Constantino, não sei se ele tem muito a acrescentar aqui em relação a isso. Acho que é uma resposta bem completa. Além dessa parte macro, teve esse outro ponto que é importante que o Marcelo também comentou, que é a composição setorial entre esses diferentes índices, né, entre os países. E, de fato, quando você olha o mercado emergente como um todo, a parte asiática, né, especialmente China, pesa muito no índice, e é um mercado que tem algumas empresas de tecnologia muito relevantes que se beneficiaram muito bem da pandemia, como o Marcelo já traçou. Então, acho que isso faz muita diferença quando a gente olha a composição, né? Inclusive, até quando vai olhar o S&P também, né, que performou super bem, se você desmembrar entre os diferentes setores, a performance é bem dispersa, assim, né? Alguns setores com performance muito boa e outros de economia mais tradicional sofrendo muito. Acho que esse efeito também foi muito relevante, além, é claro, dos efeitos dos fundamentos macro que o Marcelo já traçou.
capacidade fiscal e tudo mais. Não tenho muito a adicionar, não. É isso mesmo. Um último comentário Legal. final que eu gostaria de fazer a respeito do caso doméstico, e que ele é absolutamente relacionado com a questão fiscal, que diz respeito à velocidade da nossa recuperação. Acho que todo mundo sabe, até recentemente, havia um pessimismo muito grande quanto ao efeito da pandemia, o efeito que teria na cabeça de muita gente, um efeito permanente sobre o nível de atividade. E o que a gente tem assistido de forma recorrente surpresas muito fortes nos dados econômicos, né? Comentei hoje a respeito dos dados do setor de varejo, mas isso tem sido percebido nos indicadores de produção industrial. Então, a gente começa a perceber uma recuperação no Brasil que também surpreende positivamente. É claro, está relacionado em grande medida ao tamanho da expansão fiscal, mas não é apenas isso. Eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de salientar. Acho que tem um elemento muito importante ligado à dinâmica do setor agroexportador, que começa a produzir, digamos assim, um spillover para o resto da economia, através da renda que esse setor tem oferido. E a gente começa a ver, isso já apareceu lá na divulgação do PIB do segundo trimestre, mas a gente começa a ver indicadores mais contemporâneos, como, por exemplo, importações e produção de bens de capital, que é a dinâmica do investimento dando sinais de vida. E como eu falei a respeito do ciclo global, vale para o Brasil também. A sustentação e a consistência da recuperação ela está absolutamente ligada à capacidade do setor privado assumir o espaço que o setor público ocupou no meio da pandemia. E isso passa pela retomada do investimento. Então, são sinais aí do copo meio cheio. A gente começa a ver uma reação do setor privado mais forte. Claro, teremos aí um efeito de um fiscal cliff no quarto trimestre, o auxílio emergencial vai cair pela metade, o Renda Brasil ano que vem já representa, em relação ao que vai ser o quarto trimestre, também uma desaceleração, né? Uma queda, na verdade, do impulso fiscal, mas a gente vê de forma construtiva que o setor privado começa a responder. Legal, Marcelo, a gente teve uma última pergunta aqui, que acho que é um tema que é impossível a gente não abordar em relação a câmbio. A pergunta que foi colocada é que, bom, o preço do real tem variado bastante e muito tem sido falado em uma subsequente, enfim, elevação de preços de produtos por conta dessa depreciação do real. E aí a pergunta que nos é colocada é qual que é o valor para o câmbio que asseguraria um equilíbrio entre a contribuição inflacionária e as vantagens para os exportadores brasileiros. Ou seja, é possível encontrar aí uma fórmula ali para equilibrar esses dois vetores? Olha, eu acho que a gente já está Isso não é olhado de forma isolada, né? Nós temos que colocar em perspectiva o restante dos determinantes, tanto para o desempenho das exportações quanto para o desempenho da inflação. O que eu quero dizer com isso? A gente, hoje, com o real se estabilizando aí nessas últimas semanas, nesses patamares entre 5,20, 5,40, o que a gente tem assistido? A gente tem visto, do ponto de vista do ajuste externo, que esses níveis de câmbio eles já foram mais do que suficientes para produzir uma virada importante dos fundamentos do balanço de pagamentos. Isso é inegável. Embora tenha uma contribuição da queda da economia para a melhora da conta corrente, etc., também há uma contribuição evidente da taxa de câmbio para melhora dos indicadores externos. Então, hoje, deste ponto de vista, a taxa de câmbio vigente atualmente ela é mais do que suficiente para garantir uma condição no balanço de pagamentos absolutamente confortável. Aliás, quando a gente
abre as contas do balanço de pagamentos, a gente percebe que, de fato, o problema já não está mais lá na conta corrente, já não está mais na questão de qual é o câmbio que permite o ajustamento da conta corrente. Ele está na conta de capitais. A gente passou aí os últimos vários meses, inclusive anteriores à pandemia, com fortes saídas na conta de capitais, tanto em portfólio como em empréstimos e recentemente uma redução em FDI. Como é que a gente vê esse problema? A gente acha que, primeiro, isso foi resultado de algo que é positivo para a economia e vai se materializar mais para frente, que foi a queda abrupta da taxa de juros, que diminuiu o carrego, que era um fator muito importante para a atração de capitais. Então, a redução da taxa de juros produziu uma reversão nesse fluxo. Olhando para frente, a gente acha que este componente responsável pela depreciação da taxa de câmbio nos últimos vários meses, ele já se encerrou. Então, imaginando uma redução do risco percebido na política fiscal, nós tenderíamos a ter um resultado no balanço de pagamentos que apontaria no sentido até da apreciação da taxa de câmbio em relação aos níveis atuais. Ou seja, a gente voltaria a ter um retorno do fluxo para a Bolsa, que está muito descontada em dólar. Eu deixo depois o Constantino para completar, mas de qualquer forma que você olhe isso, por qualquer período de tempo, a Bolsa brasileira em dólares está muito descontada. Então, sinalização robusta no fronte fiscal, acho que teria, sem dúvida nenhuma, o efeito de trazer esse fluxo de volta. E eu acho que a gente já encerrou essa fase de pré-pagamento de dívidas das empresas no exterior e saída daquele capital de renda fixa surfando no carry. Então, a dinâmica para o balanço de pagamentos com esses níveis de taxa de câmbio atuais, ela já é muito construtiva e apontaria para a valorização da moeda. O que fica no meio do caminho para isso acontecer é você eliminar de vez o risco agudo de uma mudança de regime fiscal. Você reduzindo esse risco, eliminando esse risco, eu acho que o real tenderia a apreciar. E com isso, a gente teria aí um alívio do problema, se é que há um problema, eu não acho que haja um problema, na inflação. A gente viu aí um repique de alguns grupos que são ligados ao setor trader. Muito disso tem a ver, sim, com o realinhamento recente do câmbio, é verdade, mas uma parte disso tem a ver com a alta do preço das matérias-primas no mercado internacional e com o efeito da expansão fiscal, né, que a gente vai assistir, na verdade, daqui para frente, uma desaceleração desse efeito. Então, também olhando à frente, eu não vejo o câmbio como um problema para a taxa de inflação. Eu acho que, na medida que a gente elimine o risco fiscal, o câmbio vai apreciar e vai ajudar a reduzir essa pressão temporária que a gente assiste no setor de tradables. Legal, Marcelo. Bom, acho que eram essas as colocações aqui que tinham sido feitas para que a gente pudesse responder. Eu agradeço a todos a participação, agradeço as perguntas, reforço aqui os nossos canais de comunicação. Então, esse bate-papo vai estar disponível no nosso podcast. A gente tem trabalhado para ter outros conteúdos também disponíveis no nosso podcast para enriquecer um pouco, enfim, esse contato entre o Opportunity e o nosso investidor. E uma outra forma de comunicação que tem sido bastante ativa aqui do nosso lado são as listas de transmissão via WhatsApp. Então, quem tiver interesse, basta mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aqui na tela, que a gente vai adicionar vocês para receberem aqui os comentários atualizados ao longo do mês, não só em relação à performance dos fundos, mas os convites para eventuais participações da nossa equipe em lives, as cartas mensais do time de gestão, enfim, as informações que forem tendo mais atualizadas do nosso lado, a gente vai sempre dividindo com vocês. Tá? Te agradeço a participação de todos e muito obrigado. Até o próximo mês.